Aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite a todos. Para mim é uma bênção estar uma vez mais aqui na Assembleia de Deus Shalom. Agradecer de maneira muito grata, de todo o coração, ao pastor Lecivaldo, pastora Ângela, que Deus abençoe a vida de vocês, a todo o ministério aqui da Assembleia de Deus Shalom. Eu me sinto muito grato. Sou feliz por estar aqui, como tem muitos amigos aqui que estão acompanhando. Não vou fazer assim menção de todos, mas está aqui acompanhando junto comigo, minha esposa Graciele. Então sintam-se abraçados a todos os meus amigos que estão presentes aqui nessa noite. Quem quer ouvir o Evangelho de Cristo, dão glória a Deus. Abra sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo de número 11. Todos os irmãos internautas que estão conectados, assistindo o culto, que Deus abençoe também a todos. Não posso fazer menção de amigos aqui, mas o internauta posso fazer. Tem um amigo que está me assistindo agora, pastor Ezequiel Fernandes, lá de Brusque, Santa Catarina. Deus abençoe meu amigo, profeta, pastor Ezequiel Fernandes e toda a sua casa. Evangelho de Lucas 17, 11, diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, 10 leprosos saíram ao seu encontro, os quais ficaram de longe e lhe gritaram: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, Jesus lhes disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que enquanto eles estavam indo, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glórias a Deus em voz alta e prostrou-se aos pés de Jesus com o seu rosto em terra, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram os 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Acaso não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse: levanta-te e vai, pois a tua fé te salvou. Curve a sua cabeça. Deus bendito, louvamos o seu nome, te engrandeço, Pai, na beleza da sua santidade. Te exaltamos por estarmos aqui diante do teu evangelho, diante da sua noiva. Pai, fale conosco através da sua palavra. Ilumina-nos, ó Pai, através do teu Santo Espírito, para que possamos compreender qual seja, ó Senhor, a sua vontade através desse texto para nós, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Aleluia. Jesus está imprimindo uma viagem rumo a Jerusalém, que inicia essa viagem em Lucas capítulo 9, 51, quando manifesta um desejo de maneira muito profunda em Jesus ir para Jerusalém. Então, a partir de 9:51 de Lucas até 19:28, esses capítulos todos que se estendem, é de uma viagem que Jesus está se dirigindo a Jerusalém, para se encontrar com o ponto alto do seu ministério, que é a cruz do Calvário. E nessa viagem, nesse trajeto que ele está levando, ele vai ter muitos encontros, muitas transformações, muitas curas, muitos ensinamentos. E esse texto aqui de Lucas 17, 11, é o último trecho da viagem, a terceira parte da sua viagem. Nesse trecho, Jesus ele está indo em direção ao que a gente vai chamar de Vale do Jordão, e vai se encontrar com uma estrada que liga Jericó a Jerusalém. Lucas capítulo 10 vai falar dessa estrada, da famosa estrada que se liga de Jericó para Jerusalém. E nesse trecho, quando Jesus está se aproximando, o texto diz para nós que ele passa entre Samaria e Galileia. Ele não está nem em uma cidade nem outra. Ele está passando no meio das duas. Tanto em Samaria quanto em Galileia, eu posso assim dizer, correndo o risco de ser simplista demais, Jesus ele foi uma celebridade. Galileia, por fazer parte da sua vida e do seu ministério, a região norte de Israel. 70% dos milagres que Jesus fez foi na região da Galileia. Primeiro milagre, Caná da Galileia, transformando água em vinho.
Marcos 1:28 vai dizer: e a fama de Jesus se espalhou em toda a Galileia por causa daquele exorcismo, daquela libertação que ele faz sobre o homem na sinagoga de Jairo, em Marcos capítulo 1, ali no 28 vai falar sobre a sua fama. Ou seja, todo mundo na Galileia conhecia Cristo, mesmo ele vivendo uma boa parte da sua vida na região norte, porque você sabe que Maria e José são de Nazaré, residiam, melhor dizendo, na região de Nazaré, e Jesus nasce em Belém da Judéia, mas passa boa parte da sua vida naquela região. Só você lembrar do encontro de Filipe com Natanael: olha, encontramos o Messias. Ele vem de Nazaré. Poxa, por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré por causa do norte de Israel? Então Jesus, ele era muito conhecido na Galileia. Mas em Samaria ele teve uma certa dificuldade. Quando ele vai a Samaria a primeira vez da sua vida, no primeiro ano do ministério, Lucas 9:52, Lucas vai dizer que ele envia os discípulos para preparar um lugar para ele em Samaria, e os samaritanos não querem recebê-lo, porque de fato Jesus é judeu, e então havia esse problema desde 722, quando as 10 tribos são levadas cativos pelos assírios, eles introduzem povos estrangeiros na região norte, então o norte fica um pouco diferente do sul. Então havia essa dificuldade de Jesus ser aceito na região de Samaria. Então no segundo ano do seu ministério, no ano seguinte, Jesus vai a Samaria. João capítulo 4, é necessário que eu vá a Samaria. Então ele entra em Samaria. O primeiro ano ele não conseguiu porque os homens o impediram. Então no segundo ano ele vai. Eu acho interessante que essa agenda que Jesus segue dos céus é algo fantástico. Quando ele quer fazer algo, ele faz e ninguém pode impedir o que ele faz. E ele chega em Samaria no seu segundo ano, tem um encontro maravilhoso com aquela mulher samaritana. Uma revelação fantástica a respeito sobre a adoração, sobre relacionamento com a divindade que você conhece. E o texto vai dizer, depois você lê aí na sua Bíblia, ou lê em casa, João 4:40. O texto diz que os samaritanos não querem que ele vá embora, querem que ele fique. Ou seja, tanto em Samaria quanto em Galileia, Jesus ficou conhecido. Ambas as cidades gostavam de ouvir e ter a Cristo, mas o texto diz que ele passa entre as duas. E ele chega em uma aldeia. Eu não sei que aldeia é essa. Geograficamente não tem, na arqueologia, em textos. E olha que eu tenho alguns livros em casa, mecanismos, e eu não consegui encontrar nada. Alguns autores vão falar que é um centro populacional sem importância, como o léxico grego da Lunilda. Não tem importância. Então não é algo interessante para a história. Mas o texto diz que ele passa, ele entra nessa aldeia. Alguns autores vão dizer: é o arraial dos impuros, que os leprosos ficavam e as pessoas impuras. Não pode ter arraial dos impuros, porque a gente aqui está no segundo templo. O primeiro templo de Israel tinha o local dos impuros, onde colocava leproso, gente de todo tipo de enfermidade que pudesse trazer algum tipo de contaminação ao corpo, ao arraial. Então eles colocavam no arraial dos impuros. Mas isso acaba no primeiro templo, com a destruição em 586 por Nabucodonosor. Esse segundo templo não tem. A única regra que existia era o seguinte: os leprosos têm que andar do lado de fora da cidade. Vocês não podem entrar dentro da cidade. Isso no texto sagrado a gente encontra. Mateus capítulo 8, verso 1. O texto diz que Jesus, quando desce o monte Curuate Ratim, o monte das bem-aventuranças, provavelmente próximo a Cafarnaum, ele desce. E o texto diz que um leproso surge diante dele, e ele cura o leproso. E o texto vai dizer, Mateus 8:5, quando ele entra em Cafarnaum, um centurião chega perto dele e se apresenta. Ou seja, o centurião está dentro da cidade e o leproso está do lado de fora da cidade. Esses homens nunca ouviram o ensino de Cristo, não conhecem qualquer tipo de palavra de evangelho, ouvindo propriamente dito o Cordeiro falando para eles. O que esses homens têm são notícias de terceiro. São pessoas que dizem: tem um homem aqui que quando ele manda, os demônios lhe obedecem. Tem um homem ali que quando ele faz, as coisas mudam. É só você lembrar da mulher do fluxo de sangue. Ela nunca tinha estado perto de Cristo, ouvindo o seu ensino. Como é que eu sei isso? Porque o texto fala, ouvindo falar de Jesus.
ela ouviu um terceiro, um quarto, uma quinta testemunha falando de uma pessoa que muda história. Por que você está aqui? Porque eu e você nunca vimos Jesus, mas ouvimos falar que ele faz proezas. Então nós viemos ao seu encontro. Isso que acontece nesse texto, essa aldeia, na sua Bíblia, diz o seguinte: que ele passa na aldeia e ele entra. Isso aqui é maravilhoso demais. Se é um lugar sem importância, aonde as pessoas não gostam de estar, Jesus vai. Jesus não é aquele que veio passar, ele veio passar e entrar. Ele não passa na sua vida, ele entra na sua vida. Ele não veio passar na porta da sua casa, ele veio entrar na sua casa. E eu quero ser profeta, ele não passa em Queimados, ele veio morar em Queimados. Ele veio residir o seu reino sobre esse lugar. Para esse texto aqui, o texto diz para nós que os 10 leprosos saiam ao seu encontro e ficam de longe. E eu acho isso aqui muito bonito, porque é a última vez, Gabriel, a última vez que Jesus vai passar aqui. Jesus não vai mais passar naquela região. Esses homens, quando Cristo passa, eles vão ao seu encontro. Ou seja, eles não procrastinam, não deixam para amanhã. Eu quero te falar uma coisa. De acordo com a filosofia, o amanhã não existe. O amanhã é uma projeção. A gente agenda, pastor Rafael, algumas coisas de agenda, a gente bota para frente, na esperança, pastora Raquel, na esperança de cumprir. Mas se a Trindade, falar assim, ó, eu não quero te sustentar, você vai com ela. Porque quem te sustenta é a Trindade, filho. Não é a tua agenda que te sustenta, não é o gerente que te sustenta, quem te sustenta é a Trindade. E a Trindade nos governa, e a Trindade se reúne, não, eu quero ele aqui para mim. Mas quando a Trindade diz que é para você ficar, não tem Covid, não tem bala perdida, não tem homem mau, não tem homem sanguinário, não tem nada. Porque quando Deus opera, ninguém impede. É ele que sustenta. Nesse caso aqui eu acho interessante, eu acho muito interessante que eles saiam ao encontro. Eles vão ao encontro de Jesus. Eles não procrastinam, porque eles sabem que o amanhã não existe para eles. Eles precisam de um agora. Meu irmão, não espere amanhã, busque agora, hoje. Não espere o outro dia de campanha, comece a buscar hoje. Porque o lance de Deus não é amanhã, é hoje, é agora, é com você nesse momento. Então nesse caso, esses homens fazem o quê? Eles vão ao encontro de Jesus, eles não esperam. Eles saem ao seu encontro, e o texto diz, e ficaram de longe, por causa da lepra, por causa do tsarate. Eles têm uma dificuldade de chegar perto. Os leprosos têm que gritar, leproso, leproso, imundo. De algumas vezes, por até guiso, porque perdia-se as pregas vocais. Outras vezes, Roma dava uma capa de identificação, e eles de longe eram identificados a leprosos. Interessante que no Antigo Testamento, há um ensinamento para os leprosos não andar em grupo, eles tinham que andar sozinhos. Mas nesse caso, eles aqui estão andando juntos, mas eles ficam de longe. Eu acho interessante, igreja, que eles ficam de longe, verso 13, e chamam Jesus, e lhe gritam Jesus. Mesmo de longe, eles sabem quem Jesus é. Isso aqui é maravilhoso. Mesmo de longe, eles conhecem a Jesus. Não sentaram com ele, só ouvindo falar, mas tinha alguma coisa em Cristo que destacava o pastor José Luiz, ele de qualquer pessoa. E eles ficam de longe e lhe gritam. Ou seja, nós não podemos tocá-lo. Nós não podemos encostar as nossas mãos nele. Ele não pode encostar a mão dele em nós, as suas mãos em nossas vidas. Então vamos usar a única arma que temos. Vamos gritar. Vamos gritar. Em outras palavras, a situação deles impedia dele chegar perto, mas eles não deixaram que a situação calasse a voz deles. Não permita que a situação cale a tua voz. Faça a coisa ao contrário, que enquanto mais apertar, mais você vai gritar, mais você vai clamar. Porque infelizmente na pandemia, muitas pessoas foram apertadas e calaram as suas vozes. Deixaram de orar, deixaram de cantar, deixaram de louvar, deixaram de bendizer, dizendo, não, mas isso não pode ter acontecido, mas aconteceu. Mas em contrapartida, tem gente que foi a coisa ao contrário. A porta fechou, ele cantou. O dinheiro acabou, ele gritou. A coisa apertou, ele gritou. E o vizinho está do lado, ele está doido. A coisa está ruim e ele está gritando. Mas ele não sabe que o lance com você não é gerente nem dinheiro. Quem te sustenta é o Cordeiro. É o Cordeiro, meu irmão. É o Cordeiro.
O que é que eles fazem? Aleluia! Eles gritam de longe, gritam. Isso aqui eu falei para minha esposa Graciele. Eu quero ter os olhos desses homens como do ladrão da cruz, que a teologia católica vai botar o nome de Dimas, Gestas e Dimas. Eu quero ter os olhos desses homens. Porque Dimas é o ladrão que vai para o paraíso, não Gesta, que vai para o caldeirão. Um foi para o garfo, o outro foi para o paraíso. Entendeu aí do garfo? Zé do garfo, um foi lá para o Zé do garfo. E o outro foi para o paraíso. Dimas, ele tem um olhar único. Jesus começa a apanhar no Getsêmani. Ele apanha Anás em Caifás, Sinédrio, vai para o destacamento romano, vai em Herodes, volta. Marcos diz que todo destacamento romano participou da sessão de tortura. Você sabe que qualquer tapa no rosto incha. Você imagina soldado romano dando soco. O rosto de Jesus ficou completamente desfigurado. Dente quebrado, provavelmente. Língua cortada, bochecha cortada, provavelmente. O rosto de Jesus era um misto de dor e sofrimento. Supercílio aberto. Depois ele vai ter a coroa de espinho. Via dolorosa, tapa no rosto e saliva. Agora sangue misturado com saliva. Sobe na cruz do Calvário, despido, moído. Isaías vai dizer, olhávamos nós para ele e não víamos formosura alguma. Ele era o mais desprezado dos homens. Mas quando ele sobe no madeiro, enquanto está todo mundo chamando ele de bandido, o bandido do lado dele diz, ele é rei. Ele é rei. Ele é rei. Como é que ele consegue olhar alguém tão deformado e encontrar o rei? Eu quero ter esse olhar. Eu quero ter esse olho, essa vista, esta visão. Não olhar a deformidade da coisa, mas olhar o Deus junto comigo na minha caminhada. Que nós possamos ter a sensibilidade de olharmos e enxergarmos Deus em momentos tão difíceis como esse. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa. Você só está aqui porque o Cordeiro de Nazaré te sustentou. Ele tem te segurado todos os dias. No caso dos leprosos, no caso dos leprosos, eles gritam de longe, mas identificam quem é Cristo. O texto diz, mestre, tem misericórdia de nós. Misericórdia, tem misericórdia de nós. Eles não pedem por cura, eles pedem por misericórdia. Eles não pedem, olha Senhor, venha curar as nossas vidas. Não, Senhor, entre com a sua misericórdia em nós. Senhor, nos ampara, nos ajuda. E se tem uma coisa que eu gosto de falar é de misericórdia. Se tem uma coisa que eu amo falar é sobre a misericórdia de Deus. Quando eu estava montando ainda o sermão, o Cântico do Hospedeiro, do Salmo 23, a segunda parte, eu fiz uma exegese da palavra misericórdia no hebraico. A palavra misericórdia no hebraico é um negócio muito bonito. A palavra útero no hebraico é rechem, misericórdia é lerrechem. Um negócio muito bacana. Qual é a ideia dos judeus quando escrevem misericórdia? Quando eles pegaram e escreveram misericórdia, eles pegam a ideia de útero e escrevem misericórdia. Por quê? Porque o bebê, quando está no útero, ele está imerso no líquido amniótico, envolto no saco gestacional. E durante 9 meses, só a mãe sabe o que está acontecendo no corpo dela. Ninguém do lado de fora sabe. Só ela sabe aquelas dificuldades e etc. Posição para dormir. As irmãs aqui que já foram mães ou estão gestantes sabem como é que é isso. E o bebê lá dentro não tem noção do que a mãe está passando do lado de fora para ele ser gerado ali dentro. Ele não tem ideia do sistema, da complexidade que é da vida aqui fora para ele poder ter vida ali dentro. Aí quando o bebê nasce, vem a luz, a mãe dá a luz a ele. E ele chora. E alguns anos depois a mãe compartilha, olha, você não tem noção do que eu passei na sua gestação para você chegar à vida. Por isso é misericórdia. Porque enquanto o bebê está lá dentro, é a mãe que está sofrendo do lado de fora para ele ser gerado dentro. O que sustenta o bebê é o útero, o saco gestacional, o líquido amniótico.
e as pancadas do lado de fora não conseguem afetar dentro. Aí o judeu escreve comparando o útero com misericórdia. Você não tem noção do que aconteceu de janeiro a dezembro para você chegar aqui hoje. Como a misericórdia de Deus estava te envolvendo de uma maneira excelente, aleluia. Como a misericórdia estava te sustentando, remando, rebácia. Como a misericórdia te abraçava, camanda lá, súria. Como ela te envolvia. Você não tem ideia, meu irmão, do que aconteceu para você chegar aqui dentro. Mas pastor, eu não vi nada. Sabe por que você não viu? Porque a misericórdia te gerou, a misericórdia te sustentou, a misericórdia te amparou, meu irmão, a misericórdia te envolveu. Por que eles pedem misericórdia? Porque só a misericórdia de Deus pode fazer alguma coisa por esses homens. Homens que têm sobre as suas testas, posso chamar de mortos-vivos. São leprosos, não tem cura, a coisa está ruim. Então clamam por misericórdia, porque sabe que só Deus age por misericórdia. E o que o texto diz? Verso 14: ao vê-los. Isso aqui é bonito. Como diz um amigo, dá para ficar uma semana só pregando ao vê-los. Jesus consegue enxergar alguém que é invisível para a sociedade, mas ele enxerga. Ao vê-los, meu amigo, ao vê-los, Jesus está dizendo: você é invisível para os outros, mas para mim eu estou te vendo. Você não é invisível para Deus, Deus está te enxergando. E você está aqui porque Deus te enxerga, Deus olha para você. Quando você chora no banheiro, Ele está olhando lá para você e colhendo as suas lágrimas. Quando você pensou em desistir, os olhos dele estavam sobre a sua vida e olhando para você. Olhar de empatia, olhar de amor. No texto de Lucas, a ideia de ao vê-los dá uma ideia de um Cristo que caminha. Eles gritam e ele para e olha para trás. Esses homens não são enxergados, não são compreendidos, ninguém consegue visualizá-los. Nem a teologia consegue. Tanto que a Lunilda aqui, o Brett Schneider vai dizer: é um centro populacional sem importância. Os homens são assim, adoram colocar homens, tornar homens invisíveis. Cracudo, menino de rua, trombadinha, nóia, divorciada, canceroso, o desviado. Desviado então parece que desaparece. Ele anda numa rua, a gente vai para outra. Aqui não acontece isso não, só lá em Niterói. Não é assim, caiu, não chega perto dele. A gente torna pessoas invisíveis assim no estalar de dedo. Eles são invisíveis para nós, não para Deus. Você só está aqui porque você não foi invisível para Deus. Deus estava te olhando. Oh, aleluia. Aleluia. Quem pode adorar? Ele estava te olhando, meu irmão. Ele contemplava você. Salmo 139, você nem tinha forma e eu já te amava. Você não tinha forma e eu já sabia quem era você. Se olhar de compaixão, enquanto a gente briga para os homens olharem para nós, Deus está olhando para nós. E não tem coisa boa, não existe coisa melhor do que conversar com Deus que me olha e me enxerga. Deus, Ele sabe exatamente quem é você. Ele olha para você exatamente como você é. Portanto, não adianta enganar o Todo-Poderoso, porque Ele sabe quem é você. Ele te conhece. Não adianta, meu irmão, é o olhar desnudo, aleluia. Ele sabe quem é, Ele sabe exatamente quem é você. O texto diz, e Jesus lhe disse: ide mostrai-vos aos sacerdotes. Jesus não dá uma palavra de cura. Ser curado. Estão limpos. Ser liberto. Vai mostrar aos sacerdotes. Por que eles obedecem à palavra de Jesus? Porque eles têm fé. Obediência e fé caminham juntos. Todo obediente tem fé. Todo desobediente tem dificuldade de ter fé. A cura vem na obediência aqui, ó. Eles obedecem e a fé age. O desobediente não faria. Questionaria. Não, mas por quê? Não, mas qual é a dificuldade? Eles obedecem. Obedecem àquela palavra e vão. Não aconteceu nada com eles, mas eles acreditam na palavra de Cristo.
Porque qual é a ideia deles? Não precisa acontecer para eu crer. Se ele já falou, já está acontecendo, então eu creio. Eu estava vendo um filme com a minha esposa. Tem os antílopes africanos, uns animais interessantes. Estava passando um documentário, um comercial do documentário do History. E estava mostrando lá um zoológico, uns antílopes dentro do zoológico. Esses animais pulam 3 metros de altura. E conseguem cobrir 9 metros para frente. E saltam extremamente altos. Só que no zoológico tinha um muro de 1,5 metro na frente deles. E eles não pulam. Não tem grade, só um muro. Aí eu achei aquilo interessante. Eu falei, ué, mas por que eles não pulam? Aí, como eu gosto, eu fui pesquisar. Fui dar uma papirada, pastor Francialo. Eu fui dar uma papirada. Aí os antílopes, eles só conseguem pular do outro lado se conseguir enxergar o chão. Falei, olha que coisa interessante, cara. Eles têm a força, pastora Raquel, a estrutura para pular, mas não pula porque não enxerga. Esses homens não viram a cura, mas pularam porque Cristo mandou. Vai! Tem gente que está preso por um muro de 1 metro, mas a palavra da eternidade já foi lançada. Vai! Vai! E está se prendendo em coisas pequenas. Remachúria, revácia. Esses homens não esperam um sinal de cura. Eles pegam a palavra de Cristo e obedecem. Você profeta aqui, guardadas as medidas proporções, né? A palavra profética. Eu não preciso ver o culto terminar para crer que já está alguma coisa acontecendo. Você não precisa esperar o culto terminar para saber que alguma coisa já está acontecendo na sua casa. Você não precisa o culto terminar para sentir alguma coisa que já está acontecendo sobre a sua vida. O problema é que a gente quer esperar uma mancha, um balançar da moreira, um sinal. Esses homens não, eles creem. De longe, sem chegar perto, sem encostar, mas obedecem a palavra. E o texto diz, da sua Bíblia, aconteceu que enquanto estavam indo, foram purificados. Eles olham, obedecem a palavra, se dirigem para os sacerdotes. E no caminho, na transição, no caminhar deles, a coisa acontece. Aí eu lendo em casa sobre a questão de hanseníase, o SUS libera medicamento gratuito. Só que o medicamento do SUS interrompe a doença. Você sabe que a lepra, a hanseníase, ela é muito brutal, dependendo do organismo. Tem pessoas que perdem cartilagem, né? Orelha, nariz, perdem membros, mão, dedos, e feridas assim de proporções muito grandes. Um medicamento do SUS interrompe. Aí o Espírito Santo, no dia que eu estava estudando, o Espírito Santo falou comigo: vocês só conseguem interromper, mas nós devolvemos o que foi perdido. O que esses homens sentem é que na caminhada deles, alguma coisa que foi perdida já começou a voltar. Ô Jesus! Provavelmente você já percebeu que alguma coisa que se perdeu já está voltando. Não é possível que nesse tempo de caminhada você não percebe que aquilo que tinha perdido agora já voltou. E eu quero ser profeta na sua vida, que esse ano volte 3 vezes mais para você. Que seja abundantemente sobre a sua vida. E eles são purificados. Em outras palavras, são transformados. A grande sacada do texto aqui, o texto todo vai mudar aqui, ó, verso 15. Aí a mudança. A bússola do texto muda tudo, pastor Saulo, tudo muda aqui. Porque um dos 10, vamos chamar de o 10º. O 10º, vendo que fora curado, ele vai tomar uma decisão. Ele vai tomar uma decisão. Ele quer chegar mais perto de Jesus. E ele vai voltar dando glórias a Deus. Qual é a lógica dele? Espera aí. Meus amigos da DEC, qual é a lógica? Se ele de longe, sem botar a mão, já fez isso, e se eu chegar mais perto?
se a gente chegar mais perto? Se vindo só domingo, eu estou contando um milagre. E se eu me dedicar mais à oração? E se eu me envolver mais com a graça, com o poder? Esse homem vai tomar uma decisão para se aproximar de Cristo. Mas olha só a Bíblia. É um que volta. Por que os 9 não voltam? Porque os nove que ficam querem poder. Esse quer vontade. Nem todo mundo que busca poder quer vontade. Poder é experiência. Vontade é mudança de vida. Poder é às vezes. Vontade é todo dia. Só que para ele voltar, ele vai ter que romper a pastora Ângela com algumas coisas. O quê? Uns 9. Ele vai romper amizades. Vou te falar, vou te dar um conselho pastoral. Rompa com qualquer amizade que te afaste da graça. Rompa! Rompa com qualquer relacionamento que te puxe para longe de Cristo. Mas tem que ter coragem, vaso. Tem que ter ousadia para poder fazer isso. Rompa com as alianças que tentam te afastar para longe do convívio do Espírito Santo. Calandará choria. Quem pode adorar comigo? Remanda suia. Revácia. Ele vai romper com a aliança, meu irmão. Porque o lance dele é vontade, não é poder. Ele quer vontade. Calacamandará. Quem quer buscar vontade do Pai aqui? Quem quer? Remanjoria, revácia. Andoria, raçai, comiácia. Rolanjoria, revassúria. Tem que romper, filho. Ou anda com Jeová, ou anda com as trevas. Não tem meia boca. Ou você está com ele ou você não está. Ah, mas pastor, ele vai no culto de vez em quando. Ele só quer poder. Sensações, pastora Raquel. Mas vontade ele não quer. Porque vontade é coisa diferente. Vontade é viver uma vontade do céu e não sua. É andar com uma roupa que o céu quer e não você. É andar em coisas que o céu quer e não é você que quer. É outra história, varão. É outra história. É compreender aquilo que nem tudo que é lícito, nem tudo me convém, irmão. Tudo me é lícito, nem tudo me convém. Isso é vontade. Mas para isso tem que romper. Ele rompe as alianças. Quantos anos tem aqui, pastor Rafael, de amizade? Não sei. Não posso conjecturar e aplicar na conjectura, porque é um erro grosseiro da homilética. Mas tem algum tempo. Mas ele não quer nem saber. Ele joga para o alto. Ele faz a lógica, peraí. Ele nem encostou em mim. Ele só falou, vai e mostra ao sacerdote. Ele já mudou tudo? Ô Jesus. Se eu encostar mais nele. Repara no texto que enquanto mais perto de Cristo, mais longe das amizades do passado. Aprenda uma coisa. É na mesa da comunhão que se revelam os traidores. Judas foi revelado na mesa da comunhão. Traidor não se revela em livro de contabilidade, é na mesa. Amã foi revelado na mesa. Esther faz um baita de um banquete, chama, come aí, filho. Come aí. Enche a cara aí, come. Pode, come à vontade. Quer mais um pouquinho, pode comer. Olha, ele quer me matar. Bota aí na forca. É na mesa da comunhão que se revelam os traidores, filho. Esses homens aqui, eles queriam só aquilo ali e foram embora. Mas esse não, olha na sua Bíblia. Voltou dando glória a Deus em voz alta. Mas por que ele glorifica em voz alta? Porque ele pediu em voz alta. Seja tão intenso para agradecer como você foi para pedir. Subiu 20 vezes ao monte, virou cabrito para pedir. Suba 20 vezes ao monte e seja cabrito para agradecer. Seja tão intenso na gratidão quanto é na petição, porque aí vai demonstrar quem você é e quem eles são. Seja intenso, meu irmão, intenso. Viva na intensidade da gratidão. Esse homem agradece glorificando em voz alta,
porque ele tem consciência de quem fez foi Cristo, não foi ele. Não, foi Jesus é que faz. É Jesus é que faz, o texto diz para nós na sua Bíblia. Eu acho interessante que ele expande para todos que estão ali, glorificando a Deus em voz alta, satisfeito, feliz, compreendendo que aquilo que ele tem é Deus é que dá. Tem pessoas que recebem e somem, nem contam, nem falam, vai embora. Como é que você conseguiu entrar lá? Não, fulano me indicou. Miserável. Ficou enchendo a paciência do pastor Ziel lá para orar, e o cara ganha e não conta a bênção. Seja grato, meu irmão. Bata no peito e diz assim: eu não fiz nada, Deus fez tudo. Ele que fez todas as coisas, aleluia. Ele que me deu todas as coisas. Ele que me sustentou. Esse homem a plenos pulmões grita. E o texto diz: e prostra-se ao chão, aos pés de Cristo, com o seu rosto em terra, agradecendo-lhe. Este era samaritano. Eu acho aqui bonito essa ideia dele se jogar nos pés de Jesus. A ideia de se colocar ao chão significa autoridade, você se submeter à autoridade de alguém. Toda vez que você vê isso no texto bíblico, de pôr o rosto em terra, é se submeter à autoridade de alguém. Por que esse homem se submete à vontade de alguém? Porque ele quer uma mudança interior. O que Jesus fez, ele curou lepra por fora. Tanto que o grego vai chamar aqui, a purificação aqui é ekataristã, varrido por fora. Ele quer algo por dentro. Ele compreende que Jesus é carpinteiro e não marceneiro. Tem diferença. Marcos 6,3 diz que ele é o carpinteiro, não marceneiro. Marcenaria trabalha com estética, porta, portal, móveis. E carpintaria, com estrutura. O demônio acha a casa vazia, varrida. Mateus 12,43, adornada, toda bonitona, mas por dentro, na base, está podre. Aí não aguenta vento de pandemia, porque só se preocupa com estética, não se preocupa com estrutura. Jesus, ele não veio te dar estética, ele veio te dar estrutura, carpintaria. Ele veio te fundamentar a rocha. Por isso que a casa lá da pedra fica de pé, a casa da areia desaba. Por isso que o vento da pandemia, infelizmente, não aguentou, porque tinha gente só se preocupando com like, selfie, seguidor, e não queria ser seguidor, queria seguidor, mas Deus quer seguidor e não seguidor. É o oposto. Esse homem quer uma mudança interna, ele quer uma estrutura, ele quer que o carpinteiro dê base a ele para poder enfrentar a nova vida. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque você podia estar em casa numa sexta-feira, ou talvez desde o dia 1º de janeiro viajando, mas você não. O lance com você não é marcenaria, você quer carpintaria, você quer estrutura, você quer base para suportar as intempéries da vida. Oh, aleluia, aleluia. Você pode adorar, você pode adorar. Alá, Shória, Remandará, Súria. Remandará, Súria. Essa é a diferença. Eu acho interessante em Mateus 12,43, da casa varrida. E acha varrida e adornada. Adornada. O lance é estrutura, irmão. O lance é básico. O que ele faz? Pede Jesus. Em outras palavras, essa nova vida, eu quero minha vida fundamentada no Senhor. Ele se submete. Ele se põe sobre a base de Cristo, sobre a vontade do Senhor, sobre o querer do seu trono, da sua vontade, do seu cetro. Eu acho interessante que ele faz isso aqui numa naturalidade, meus irmãos. Numa naturalidade que ele não quer saber quem está em volta. O lance dele é com Jesus. Meu irmão, o seu lance aqui é com Cristo, não é comigo, não é com a pastora Ângela, com o pastor Lecival, não é com ninguém. Então venha para cá e se joga, se prostra diante dos pés dele. Não há lugar melhor para a gente estar do que aos pés de Jesus. Maria aprendia no pé de Jesus. Quando Lázaro morre, Maria vai pedir o pé, é no pé de Jesus que ela pede. João capítulo 12, no jantar, ela vai agradecer no pé. Não existe lugar melhor para a gente estar, seja para aprender no pé, seja para pedir no pé, ou seja para agradecer no pé de Jesus.
Não tem lugar melhor para a gente estar do que isso. E quando ele se prostra diante dele. O texto diz para nós, verso 17. Então Jesus lhe perguntou: não eram os 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Acaso não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, a não ser esse estrangeiro? Repara na sua Bíblia. A pergunta de Jesus tem uma pergunta que envolve Gênesis. Onde estão os 10? Onde é a primeira pergunta que Deus faz em Gênesis? Gênesis 2:9. Adão, onde estás? Aí ele faz uma segunda pergunta, Gênesis 2:11. Quem te mostrou que estavas nu? Depois ele faz uma terceira pergunta para Eva: que é isto que fizeste? Gênesis 2:13. Essas 3 perguntas fazem parte da vida de todo ser humano. Por que Jesus perguntou onde eles estão? Porque quem está longe do onde de Deus não sabe onde está. Está perdido. Não tem direção. Quem está longe do onde de Deus vive uma vida que ele não sabe quem ele é. Quem sou eu? Aí está essa coisa doida de mudança de identidade, mudança de tudo quanto é tipo de coisa. Porque as pessoas não sabem quem elas são. Quando você está fora do onde de Deus, você não sabe quem é e você vive uma vida de quê? Vive uma vida de pergunta: o que eu faço? Para onde eu vou? Como é que resolve essa situação? Mas quando eu e você estamos no onde de Deus, a gente sabe quem somos. Lavado e remido pelo sangue do Senhor. A gente entende que nós não lutamos para vencer. Por quê? Porque a gente já luta a partir de uma vitória que já foi dada na cruz. Então a nossa luta não é para ser vitorioso. A nossa luta é de uma vitória que já foi dada. Então o que a gente está fazendo? Nada. A gente só está percorrendo o caminho, porque a vitória já foi dada lá na cruz do Calvário. Daqui a pouquinho tudo vai ser nosso. Quem sabe onde está em Deus, sabe quem é, não tem vida de quê? As perguntas acabam. Você não pergunta. Quem trabalha a ideia de amanhã é Satã. Se comer, terá. Deus nos falou para Moisés: ó, eu serei. Moisés, eu fui. Como é que ele fala? Eu sou. Hoje, agora. O lance com Deus, com você, não é amanhã. É hoje. Mas tem que ter fé para isso, irmão. Deus não vai fazer amanhã, vai fazer agora. Só para quem crê. Vai fazer agora. Vai lembrando aí dos problemas aí, ó. Deus não vai fazer amanhã, vai fazer hoje, agora. Hoje. Calanjoria revácia. Camanda calasúria revácia. Há uma graça. O lance dele é agora, meu irmão, agora. É hoje na sua vida, hoje. Vai ficando de pé em nome de Jesus. Estou quase encerrando. Vai ficando de pé em nome de Jesus. Relaxoria, remandará, súria. Levanta-te e vai, pois a tua fé te salvou. A palavra salvar aqui é sizoquem, purificado por dentro. Os 9, ecataristã, varrido por fora. Esse, purificado por dentro. Aí Jesus, só porque você teve a ousadia de chegar perto, eu não só faço você por fora, mas eu te mudo por dentro. Eu faço por dentro e por fora. Ele teve a ousadia de chegar perto, de se aproximar, de mostrar quem ele era. Aprenda uma coisa, meu irmão. Enquanto mais perto da graça, mais defeito vai aparecer. Enquanto mais longe da luz, mais soberbos seremos. A soberba significa que nós estamos em um campo de visão tão escuro que a gente olha no espelho e se pensamos que somos deuses. Mas quando a gente chega perto da luz, a gente descobre que somos barro. Aí os defeitos começam a aparecer, pastora Raquel. Aí a gente começa: Senhor, ai de mim, que eu sou homem de impuros lábios. Ai de mim, ai de mim, ai de mim. A gente começa a enxergar. Esse homem tem ousadia.
de querer chegar mais perto, já pula no pé. De viver uma vida de comunhão com Deus, tem esse risco. Romper com velhas amizades, quebrar pontes que nos levam a pecados passados. Esse foi o problema de Sansão. Resolve um problema passado, mas deixa a ponte de pé. Então vai lá na carcaça beber o mel. Quem não rompe com pontes do passado não pode viver projetos do futuro. Tem que romper com coisas do passado. Romper, meu irmão. Você sabe o caminho, então rompa. A primeira coisa que ele faz, ele vai tomar a decisão. Eu quero chegar lá perto, vocês querem? Não, a gente vai embora. Então o problema é de vocês, o meu negócio é com Jesus. Eu vou chegar perto dele. E quando vai se encontrando com a graça, a primeira coisa é mergulhar no chão. Porque não tem como ficar diante do Salvador e olhar ele de olho no olho. É no chão, irmãos, é pular no meio da poeira. É abrir o coração e mostrar. O que Jesus, olha o texto aí, ó, verso 19. Levanta-te. Não existe palavra melhor do que essa. Do mestre falar para você: levanta. Oh, aleluia. Levanta, ó, levanta. Levanta e vai. Quero te dar uma palavra hoje. Hoje você não vai arrastado, você vai de pé, porque Cristo disse assim para você: levanta, levanta. Levanta, meu irmão, e tenha ousadia. Calanchoria, remas. Feche seus olhos em nome de Jesus. Calanda, calaçoria, remanchoria. E tenha ousadia de chegar perto dele.